São Vicente Ferrer, ou Ferrier, foi um grande santo e de uma grande importância para uma época muito difícil para a igreja. Além dos vários milagres e conversões, ele foi um dos poucos santos que realizou o milagre ainda em vida, e mais, em uma época em que a igreja sofria um grande problema, um cisma, sim, na época do antipapa. Antipapa? Você não sabe o que é antipapa? Quer saber um pouco mais da história deste santo e de outros? Então fique conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e dar um gostei neste vídeo aqui. Vem com a gente! Essa semana de 1º de abril até 7 de abril, nós tivemos no dia 1º, dia de Santo Hugo de Grenoble, bispo que faleceu em 1132. No dia 2, foi dia de São Francisco de Paula, um eremita que faleceu no ano de 1507, e de Santa Maria Egípcia, que faleceu no dia 431. No dia 3, foi o dia do Papa São Sisto I, que faleceu no ano 128, ele foi o 6º Papa da nossa igreja. No dia 4 do 4, foi o dia de Santo Isidoro, bispo e doutor da igreja, falecido em 636. E também foi o dia do Beato Francisco Marto, que faleceu em 1919, e foi um dos pastorinhos que viu Nossa Senhora de Fátima. No dia 5, foi o dia de São Vicente Ferrer, presbítero, que faleceu no ano de 1419, e dia de São Geraldo, abade, que faleceu no ano de 1905. Dia 6 foi dia da Beata Pierina Morosini, virgem mártir falecida em 1957. E por fim, no dia 7, foi dia de São João Batista de La Salle, presbítero falecido em 1719. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Bom, durante essa semana nós celebramos o dia de São Vicente Ferrer, ou Ferrer, e hoje nós vamos falar dele. Ele nasceu em Valência, na Espanha, no ano de 1350. Seus pais eram Guilherme Ferrer e Constância Miguel, e ele era o 4º filho deste casal. Sua vida é um testemunho de que a ciência e a sabedoria não são contrárias à fé. Ele professou a sua fé em 1368, onde começou a estudar. Ensinou filosofia e teve aula de teologia, com grande conhecimento em exegese bíblica, ou seja, o estudo da Bíblia, e em hebraico. Em 1374, ele foi ordenado padre, escreveu grandes obras e fez inúmeras pregações durante este ano e deu diversos conselhos. Além disso, em uma época em que sua cidade estava passando por uma seca, ele previu que alguns barcos iriam chegar para ajudá-los. E não é que chegou mesmo? Em 1379, Vicente foi trabalhar com o cardeal Pedro de Luna, futuro antipapa Bento XIII. Espera um pouco, você não sabe essa história? Então eu vou te contar. No ano mais ou menos de 1378, um pouco antes, o Papa que estava em Roma foi forçado a ir para a França. Sim, ele foi forçado pelo rei francês, que na época era um dos maiores reis católicos, a ir para a França, de onde ele ia governar, a cidade de Avignon. E aí, depois disso, quando o Papa seguinte, um dos Papas Gregórios, assumiu, ele voltou para Roma e ficou na Itália. Assim que ele morreu, os cardeais elegeram outro Papa. E este Papa que foi eleito era um Papa muito severo, muito rígido com o que ele fazia. Então, os cardeais da França resolveram que este Papa não deveria governar a igreja. E elegeram outro Papa. Isso mesmo, a igreja teve 2 Papas neste momento. Não necessariamente, porque um Papa era ilegítimo. Então, nós tínhamos um Papa em Roma e outro em Avignon, que é chamado o antipapa, porque ele se levantava contra o Papa. O pior de tudo não foi isso, porque já tiveram na história outras pessoas que tentaram usurpar o título papal, o título do primado de Pedro. Mas, desta vez,
Já não bastasse o cardeal, que era o antipapa, tentar usurpar este trono, ainda outras pessoas, como os reis católicos da França, de Aragão e de outras cidades, foram apoiar este papa. Ou seja, a igreja literalmente teve um cisma, teve uma pequena divisão. Isso durou de 1378 a 1417. Durante um tempo nós tínhamos o antipapa, que foi um papa elegido ilegalmente, e o papa que era o verdadeiro sucessor de Pedro e que sentava na cátedra de Roma. Bom, acontece que o primeiro antipapa faleceu e quem subiu no lugar dele foi o Papa Bento XIII. E é nesta época em que São Vicente se encontra. Vamos entender aqui. Em 1390, o antipapa ainda não tinha sido elegido, Bento XIII. Estávamos no antipapa anterior. São Vicente, que era muito amigo do cardeal Pedro de Luna, o futuro antipapa, foi convidado por este cardeal para ser confessor do mesmo e também futuramente cardeal. Só que São Vicente, ele não aceitava muito essa ideia de que o cara tinha que assumir o lugar do papa que estava em Roma, porque para ele o papa estava sentado na cátedra de São Pedro, em Roma. E aí ele não aceitou ser confessor do Pedro de Luna. Só que, infelizmente, Pedro de Luna era o bispo da cidade onde ele morava. Então ele começou a pesar nas costas de São Vicente. Assim que ele se tornou o Papa Bento XIII, ele também chamou novamente o São Vicente para ser cardeal e seu confessor. E novamente São Vicente negou, alegando que ele não era o autêntico sucessor de Pedro. Após ficar doente, ele teve uma visão com o nosso Senhor Jesus Cristo, São Domingos e São Francisco, e começou a pregar, convertendo literalmente milhares de pessoas. E foi nessas conversões que ele foi um dos santos que mais converteu judeus e islamitas, chegando a converter números surpreendentes, como um dia em que ele converteu 25 mil pessoas em uma única missa. Nesta missa, que foi uma missa de Domingo de Ramos, ele estava celebrando e uma mulher que não acreditava nele, que era judia, começou a zombar dele, dizendo que o que ele falava não era verdade. E aí de repente ela pegou e se levantou e tipo, eu vou embora. E aí São Vicente, o povo ficou, São Vicente, você vai deixar ela embora mesmo? Sério? E aí ele falou, deixem ela aí, só se afastem do pórtico. O que é o pórtico? O pórtico, ele é tipo um telhadozinho que tem nas portas de alguma igreja. Então quando você tem a igreja, aí você sai dela, ou antes de entrar dela tem a porta, e aí tem umas colunas do lado de fora e formam um teto, tipo um sobradozinho para, sei lá, proteger da chuva e até mesmo por estética de beleza. E aí ele falou, deixem ela aí, só se afastem do pórtico que é este lugar. Quando ela chegou na porta e ela saiu, esse teto que tem em cima da porta caiu em cima dela e essa mulher morreu. Sim, ela morreu. E aí São Vicente, para mostrar o poder de Deus, ele virou e falou assim, agora para vocês crerem, em nome de Jesus, volte à vida, levanta, o Senhor te chama. E aí esta mulher levantou e ressuscitou. São Vicente era demais. Após isso, a mulher e muitos outros se converteram ao catolicismo, foram batizados e continuaram a viver sua vida. São Vicente de Ferre também foi de grande importância para a igreja, sendo um dos principais a agir contra o cisma, pedindo publicamente a renúncia do Papa Bento XIII, que como eu disse aqui, já foi muito amigo dele. Então vocês imaginam, ele estava, após um tempo ele recebeu autorização para sair em missão, e aonde ele estava tipo, mano, sai daí que o seu lugar não é aí. Você é um bispo legal, você é meu amigo, mas você não é o Papa. O verdadeiro Papa está sentado em Roma. Bom, São Vicente faleceu em 1419. E o que é engraçado, porque em 1417 foi resolvida a questão da guerra do antipapa. Algumas pessoas atribuem a São Vicente algumas falas que foram feitas num concílio muito próximo a esta época, onde ele dizia: só existe um Papa e ele está sentado na cátedra de São Pedro. Após esse concílio, a igreja decidiu que só deveria ser eleito um Papa, e este Papa deveria ser eleito com 2/3 dos votos dos cardeais. E a partir daí,
essa guerra com o antipapa terminou, elegendo o Papa Martinho V, que foi quem subiu ao trono e ficou até a sua morte. Em 1419, São Vicente faleceu e ele foi canonizado no dia 3/6 de 1455 pelo Papa Calixto III. Porém, sua festa é celebrada no dia 6/4, só foi autorizada pelo Papa Pio II em 1458. E desde então, no dia 6 de abril, que foi esta semana, nós celebramos a festa de São Vicente Ferre. Que assim como São Vicente, que foi um grande homem de Deus e lutou para defender a fé da Igreja Católica e a unidade desta Igreja, guiada por Cristo, sustentada por Ele, nós possamos lutar para defender a unidade e a fé da Igreja. São Vicente Ferre, rogai por nós. Ó sangue água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.